Márcia, uma senhora de 45 anos, quando nos buscou para um processo terapêutico, e ela tinha uma grande dificuldade, porque veio para um processo terapêutico extremamente conflituada, porque Márcia, com 3 filhos, 2 adolescentes e um na segunda infância, um menino, um rapaz de 16 anos, uma moça de 14 e uma menina de 9 anos. Márcia é a típica mãe super protetora que traz um processo de ruminação mental, de catastrofismo muito forte, e, devido a esse desejo de onipotência muito intenso, de uma ilusão de controle enorme, e devido ao fato de construir a cada momento tragédias que nunca acontecem, mas que acontecem na mente dela, o que ocorria com Márcia e seus 3 filhos? Qualquer situação em que um filho saísse de casa para, mesmo para coisas normais do dia a dia, como ir à escola, ir na casa de um amigo, participar de qualquer atividade fora de casa, quando esse filho não estava sob a visão, né, a observação direta da Márcia, o que acontecia? Márcia ficava extremamente repleta de conflitos, acreditando que a qualquer momento ia acontecer uma coisa séria com seu filho, que na escola iam fazer bullying com eles, não apenas com o filho mais velho, mas com os 3 filhos, ela tinha essa dificuldade, acontecer problemas com o filho, se o filho fosse na casa de um amigo, pior ainda, ele ia sofrer um sequestro relâmpago, a menina de 14 anos poderia sofrer um estupro. Enfim, Márcia estava o tempo todo pensando em catástrofes acontecer com os filhos. O tempo todo, uma mãe extremamente catastrófica e ilusoriamente querendo controlar os filhos. Então, o que ela fazia? Cada um deles, inclusive a menininha de 9 anos, tinha um celular com possibilidades de mensagem, e o tempo todo ela mandava mensagens e queria mensagens de volta dos filhos dizendo que estava tudo bem. Uma típica uma ilusão de controle. Se o filho demorasse meia hora para responder uma mensagem, Márcia ficava desesperada, achando que já tinha acontecido uma coisa grave, um problema sério, e isso se tornou um verdadeiro tormento para Márcia, mas principalmente para os filhos. Os filhos passaram a viver de uma forma que eles estavam se sentindo profundamente sufocados pela própria mãe. Além da dificuldade de Márcia em relação aos filhos, ela também tinha a mesma dificuldade com o esposo, só que com o esposo era o ciúme. Era o ciúme que a Márcia, o tempo todo, tentando controlar o esposo, para ninguém se aproximar dele com segundas intenções. Então, o tempo todo, Márcia policiando o marido para que não houvesse, em hipótese alguma, uma traição, alguma outra mulher interessada nele, e também gerando um relacionamento sufocante a ponto do marido estar pensando em se separar, porque não estava aguentando mais a pressão psicológica, emocional, que Márcia exercia sobre ele.
Então, esse fenômeno que acontece com a Márcia é um típico movimento de ilusão de controle. Então, Márcia tinha a ilusão de que controlava os filhos por meio de mensagens. A hora que eles estavam, mesmo na escola, ela queria que de meia em meia hora, no máximo, eles passassem uma mensagem para ela, dizendo que estava tudo bem. O esposo, aquele controle um pouco menos intenso, porque ele batia de frente com ela, a relação conjugal é uma relação horizontal, diferente da relação vertical de mãe para filho. Então, o poder, uma equanimidade em termos de poder. O que acontecia? O esposo negava as informações, o que gerava mais tumulto na mente de Márcia, a ponto dela ficar extremamente aflita, já imaginando que ele estava traindo, que já tinha outra, criava 1001 fantasias na mente dela. Então, a ilusão de controle, ela gera isso. Ela gera um movimento que é impossível de acontecer, por isso é ilusão de controle. Não é possível estar na esfera do não poder. Nós não temos a onipotência, não temos e nunca teremos. Nenhuma criatura vai se tornar onipotente somente o Criador da vida. Então, nós não temos como ter esse poder. Então, como não tem o poder, a pessoa, no caso da Márcia, de uma forma prepotente, ela obrigava os filhos a responderem às mensagens dela, a estar sempre dando satisfação, mas gerando um processo sufocante para eles e para ela também. Então, por isso que também acontece um sentimento de impotência, porque por mais que a pessoa deseje de forma onipotente controlar o mundo externo, ela não consegue controlar, ela sente que não consegue. Então, ela entra na impotência e na desilusão de controle. Então, imagina uma situação dessa acontecendo com uma pessoa. Então, Márcia estava a ponto de um ataque, de um processo sério de ansiedade generalizada. Ela já chegou no estado, não dava para caracterizar um transtorno de ansiedade generalizada ainda, mas estava prestes a se tornar isso. Ela vivia num estado de ansiedade enorme. E isso que acontece com Márcia, talvez não tão intenso, acontece com muitos pais, com muitas mães, com muitos filhos em relação aos seus próprios pais, às vezes pais idosos, que os filhos ficam tentando controlar os pais, em várias situações, em relações conjugais, acontecem situações semelhantes a essa de Márcia. Então, esse é o problema, né, que produz conflitos, tanto conflitos conscienciais, que a pessoa cria para si mesma com esse movimento de tentar se igualar ao Criador e não conseguir, porque não é possível mesmo, e conflitos interpessoais. O relacionamento interpessoal se torna extremamente conflituoso, amargo, dolorido. Claro que uma família assim vai ser uma família profundamente disfuncional, doente. As pessoas vão viver doente se permanecerem nesse movimento de ilusão de controle. Então, quem é que deve mudar a forma de agir? Márcia. Dentro da visão da psicologia consciencial, a família é um sistema. O que é um sistema? Há um todo na família, e o todo é maior que a soma das partes. No caso, Márcia,
ela é o centro da família do ponto de vista disfuncional, produzindo disfunções na família inteira, produzindo disfunções nos 3 filhos, disfunções no esposo e nela própria. Então, há uma família doentia a partir de movimentos psíquicos e emocionais doentios de um membro. Claro que as outras pessoas da família também tinham suas limitações, mas Márcia era o centro dessas manifestações todas, o que gerava uma família profundamente disfuncional. Então, como que nós vamos trabalhar no ambiente terapêutico ou na pessoa que se identifica, quem está nos assistindo e se identifica com situações semelhantes a Márcia, como trabalhar isso? Primeiramente, o primeiro passo no processo de mudança, reconhecer que nós não temos poder de mudar o mundo externo. Nós não temos o poder de mudar os acontecimentos da vida, nós não temos como mudar as leis da vida, não temos como mudar os outros, mudar pessoas, não temos como mudar isso. Existem leis que regem o universo, e essas leis, nós somos convidados a nos adaptar a essas leis, e não bater de frente com essas leis. O primeiro passo Márcia, reconhecer essa realidade. Não tenho poder de mudar o mundo externo. Eu tenho poder de mudar o meu mundo interno. Então, a pessoa vai ressignificar o desejo de onipotência, a prepotência e a impotência por meio do poder de realização. Primeiro, são 2 virtudes. Aceitar que ela não... Primeiro passo, aceitar que não tem esse poder, o superpoder que ela gostaria, o ser todo-poderosa, a ponto de mudar qualquer situação desagradável com o filho, que nada vai acontecer com o filho, como se isso fosse possível. Então, aceitar que ela não tem esse poder, focar no poder que ela tem, o poder de realizar ações de transformação da sua própria vida. Fundamental que Márcia passe a ver a vida por um ângulo mais amplo. Ela está vendo num ângulo extremamente material e materialista. Então, sentimento de onipotência, prepotência e impotência são transformadas pela aceitação do poder limitado que se tem e do poder de realizar ações de transformação da própria vida. A ilusão de controle, assim como a desilusão, vai ser ressignificada por meio do autodomínio, a virtude do autodomínio, ou seja, a pessoa mergulha dentro de si mesma para dominar as suas limitações e não ser dominada pelas limitações. A pessoa que está na ilusão de controle, ela tenta controlar algo que é incontrolável e ela é dominada pelas suas emoções negativas. A virtude do autodomínio, ele libera a pessoa da ilusão de controle, para que ela sinta a vida por um outro ângulo, ela sinta a vida de forma harmoniosa, de uma forma equilibrada. Então, essas virtudes, elas devem ser exercitadas pela pessoa dentro da psicoterapia consciencial. Nós trabalhamos por meio de vivências, de técnicas que auxiliem a pessoa nesse autodomínio, a desenvolver o poder de realização, a desenvolver a aceitação daquilo que a pessoa pode, daquilo que ela não pode. Então, Márcia, ela foi convidada a trabalhar essas questões com ela mesma, centrar em si mesma, centrar nos valores da vida,
E essas virtudes são as virtudes diretamente ligadas à questão. Existem outras virtudes que são virtudes básicas relacionadas a essas, que vão dar o alicerce para a Márcia. Vejamos que a pessoa que tem o processo de ilusão de controle, existe uma intenção positiva na ilusão de controle, que é de proteger pessoas queridas. No caso da ilusão de controle da Márcia, era de proteger os filhos. Ela uma intenção positiva muito clara de proteger os filhos. No caso do esposo, de proteger a relação que ela tinha, de muito afeto com o esposo, e vice-versa, mas ela entrava num movimento totalmente inadequado do ciúme. E no caso dos filhos, a prepotência, o movimento de ficar o tempo todo no pé deles, como se eles fossem pessoas muito frágeis, que a qualquer momento iria tudo desmoronar, tudo gerar problemas. Então, é muito importante que Márcia mergulhe numa visão mais ampla da vida. A visão da psicologia consciencial é que a nossa vida, nós não estamos jogados no universo. Os filhos de Márcia não estão jogados. Márcia não está jogada no universo. O esposo dela, ninguém dessa família, ninguém no universo está jogado ao sabor de situações as mais diversas possíveis, catastróficas e tudo mais, como Márcia vivia pensando. Nós somos seres que criados por uma grande consciência cósmica, todo-poderosa, a força onipotente do universo, que organiza todo o universo. Todo o universo está imerso nessa força onipotente e tudo está sobre o domínio dessa força onipotente. Existem leis comandando o universo, e ninguém passa por uma situação desagradável ou não, fora do âmbito dessas leis. Então, essas virtudes têm a ver com virtudes como o sentimento de imortalidade, o sentimento de proteção divina, o sentimento de filiação divina, o sentimento de aprendiz da vida, a entrega, a fé intrínseca e convicta. São várias virtudes que Márcia foi conduzida a trabalhar para sair do processo de insegurança existencial, de desconfiança da vida, para um processo de profunda segurança existencial, profunda confiança na vida, confiança de que os filhos delas não eram filhos dela, eram os filhos do Criador da vida, que estavam sob a guarda dela, e que ela não é onipotente, mas o Criador da vida é. Então, Márcia aprendeu tudo isso e passou a compreender que o poder dela era de auxiliar. Então, fizemos muitas visualizações terapêuticas com a Márcia, para que ela, todas as vezes que viesse com os pensamentos catastróficos, que ela transformasse esses pensamentos por meio da visualização terapêutica em prol de um filho. Então, se ela imaginasse qualquer coisa, por exemplo, que estava acontecendo com o filho, que ela mentalizasse uma luz saindo do coração dela, do quarto chakra, e indo até aquele filho, desfizesse aquilo que estivesse acontecendo. Na maioria das vezes, praticamente 100% das vezes, estava só na mente da Márcia o que estava acontecendo. Nunca aconteceu nada grave com nenhum dos filhos dela, mas ela vivia ruminando essas possibilidades. Quando ela aprendeu que ela poderia ressignificar esses pensamentos, buscando de forma terapêutica
enviar as suas melhores energias para o filho, o que, que acontece? Ela envia as melhores energias dela para o filho e, ao mesmo tempo, ela ressignifica o seu próprio pensamento, porque ela vai estar verdadeiramente auxiliando, independente do que estiver acontecendo com o filho. Então, ela passou a praticar essa técnica, que é uma técnica muito simples, mas extremamente eficaz para a pessoa que tem um movimento de ruminação e da ilusão de controle possa trabalhar de uma forma bem efetiva. Enquanto vai trabalhando o exercício das virtudes, porque esse é um processo que não é imediato, ele vai acontecendo por meio de várias reflexões, de várias visualizações terapêuticas para se construir as virtudes, cultivar as virtudes dentro de si, de forma pontual. Os exercícios que nós temos dentro da psicoterapia consciencial para trabalhar direcionado a questões bem específicas, como é o caso dos pensamentos catastróficos que Márcia tinha em relação aos filhos. Em relação ao esposo, trabalhamos com ela a questão da confiança em si mesma, da confiança no outro, de também a visualizações terapêuticas para que ela pudesse se libertar desse movimento sufocante de querer reter o esposo, porque ela estava perdendo. Quanto mais a pessoa tenta reter, mais ela perde, porque gera esse movimento extremamente sufocante na relação. Enfim, de uma forma assim bem sucinta, é isso que nós somos convidados a exercitar quando temos a ilusão de controle consequente ao desejo de onipotência na relação familiar. Qualquer que seja a relação familiar. Às vezes nós temos um desejo de onipotência em relação a um pai, uma mãe, que estão com alguma dificuldade. Por exemplo, filhos de pais alcoólatras. Às vezes, desde criança, eles já sentem uma ilusão de que vão conseguir controlar o alcoolismo do pai, da mãe. Ainda essa semana atendemos uma pessoa com esse drama, desde criança, uma mãe alcoolizada que dava trabalho, e aquele desejo de libertar o pai e a mãe do alcoolismo gera essa ilusão de controle, esse desejo de onipotência e, claro, uma profunda impotência, uma profunda desilusão, uma profunda frustração no filho, porque ele não consegue, e não tem como conseguir, porque isso depende do pai, depende da mãe, depende do outro, o outro querer mudar a forma de agir. Então, nós temos N possibilidades, nós poderíamos citar muitos casos aqui de movimentos de ilusão de controle, de desilusão daquele que se ilude e o movimento de domínio de si mesmo, de trabalhar as virtudes em nós mesmos para que nós possamos ser colaboradores uns dos outros em família. E sem esse movimento, nos libertando desse movimento coercivo de tentar mudar o outro, de tentar viver a vida do outro, seja de uma forma direta, seja de uma forma indireta, como as catástrofes que Márcia vivenciava.